Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal do meu canal. Eu venho aqui para ajudar essas pessoas que estão fazendo químio, né? E é mais um vídeo para o quadro Histórias para Quimioterapia, né? Como eu já passei por isso, eu sei como é estar aí todo dia, tomando soro, sem ter muito o que fazer, às vezes tem uma TV ligada e tá todo mundo numa situação sensível. É difícil, o tempo não passa. Parece que você quer que o medicamento termine o mais rápido possível para você ir embora, né? E entre outras coisas que acho que a gente passa solitário, que é uma coisa que só quem passa por isso sabe. Então, eu estou escrevendo um livro de contos, não sei se algum dia eu vou chegar a publicá-lo. Talvez por várias questões, né, porque hoje em dia uma publicação que ela tem que ser feita, individualmente, né, uma publicação que ela não tem patrocínio, que é o caso de vários escritores, no mundo todo, não só no nosso país. A gente acaba que, além de ter que escrever, né, que eu acho que é o de menos, porque o escritor ele faz isso com muita paixão e porque gosta. E não é aquela coisa programada: "Ah, hoje eu vou sentar e vou escrever", não. Para você escrever alguma coisa, ou talvez ou principalmente quando se trata de uma obra ficção, uma ficção, ou um conto, que é o caso desse livro que eu estou para escrever, você tem que esperar a inspiração chegar, né. Às vezes ela vem de madrugada, que foi o meu caso, onde eu consegui escrever 12 contos numa madrugada. A inspiração vem, você começa a escrever, né, então não é programado, né. Agora o meu primeiro livro ele é baseado em fatos, mas ele tem uma construção, né, ele não é só o acontecimento em si, mas ele tem uma construção, né, ele tem uma consistência, ele tem um véu, ele tem toda uma simbologia, né, porque tudo que se escreve há simbologia por ali. Desde quando o autor descreve cores de alguma coisa, ou alguma coisa que você pensa e passa despercebida aos olhos de quem lê por cima, né, porque todo livro você tem que entendê-lo, né, você tem que tirar esse véu, eu já tinha explicado antes. Então, como eu já havia dito, eu vou falar do meu livro, mas, o meu livro ele fala de poder, corrupção, ética, moral. E senso comum e outras coisas, né, por trás de um romance, como era o filme do Titanic, né. Titanic tinha o véu dele, o véu era o romance que trazia problemas sociais ainda, nesse romance. E a questão do casamento como se fosse um contrato, né, uma mãe falida, queria casar a filha, né, para manter as aparências, para não ficar pobre, né. Então você vê aquela questão social ali, mas durante o decorrer do filme a gente sabe que era para falar sobre o acidente, sobre a tragédia, sobre as pessoas que morreram ali por um descuido, por conta de poder, por conta de fama, entre essas coisas, né. O ser humano hoje ele é muito fácil de ser corrompido, basta você dar um pouco de poder para ele. Você quer saber como é a pessoa, basta você dar poder para essa pessoa, seja um status, seja um cargo, né, e aí vai. E esse conto, que chama Síndrome do Jaleco Branco, que eu vou contar para vocês, veio de uma inspiração, né, que eu falei, e, eh, eu vou contar
mas já vou dar uns spoilers aqui. É para falar para vocês sobre como as pessoas podem te interpretar de uma maneira errada, mesmo fazendo parte da situação, que é interessante. Hoje em dia a gente vive uma sociedade fácil de ser manipulada, uma sociedade que não quer entender os fatos, não quer conhecer as coisas da maneira que elas devem ser conhecidas antes de tomar qualquer atitude ou antes de se precipitar de tomar suas próprias conclusões. E eu tô falando de coisa séria. Você vê na televisão, eu não tenho TV em casa porque eu acho que a TV ela pouco agrega hoje, a não ser mostrar violência, mostrar injustiças e essas coisas, né. Mas você vê hoje pessoas, às vezes, perdendo a vida, porque alguém achou no direito de fazer justiça com as próprias mãos, sem de fato saber se aquela pessoa realmente era culpada ou não. Então aí é onde mora o perigo, onde você, interpreta as coisas da sua maneira e, para alguns, né, chegar a cometer alguma coisa para tentar fazer justiça com as próprias mãos. É o famoso que temos hoje cancelamento, né. Hoje nós vivemos num tempo em que é fácil você ser exposto e quem assiste não sabe de vias o fato ocorrido, ou vias de fato, o que que se deu, acaba tomando as dores e fazendo justiça com a própria mão, né. Então eu vou contar o meu conto, já vou deixar no meu canal, não sei se o dia eu vou publicar, né, claro, mas é um conto que eu fiz junto com esses 12, né, chama vai estar num livro, se Deus quiser, eu já tenho até o título do livro, mas eu vou contar para vocês, estou abrindo aqui para vocês lerem, eh, vou deixar bem aonde estava, né, um conto bem rápido, que é a síndrome do jaleco branco, inclusive eu tenho um outro conto que eu fiz, que chama Algodão Doce Verde, né, que é sobre quimioterapia, inclusive. Então veja bem, eu estou abrindo aqui o texto para vocês, compartilhando, né, então eu vou ler para vocês aqui, minha fotinha bem do lado. Clarice era tomada de uma síndrome. Ela sabia disso e nada faria passar no exame médico da autoescola, que deveria fazer para que continuasse até sua carteira de motorista naquele ano. Preocupada em como abordar o médico, que não importasse o que ele tentasse fazer, sua pressão arterial nunca ficaria normal, o suficiente para que passasse no exame. Quando a recepcionista chama por ela, Clarice, no ato de desespero, segura firme o papel vermelho, a que tinha anotado ao médico para entregar durante a consulta, explicando sua condição. Derrama o perfume dentro da bolsa, sobre o papel por conta do nervosismo, e começa a abanar com preocupação para que nada ficasse borrado enquanto caminha em direção à porta do consultório. Bom dia, doutor. Me desculpe entrar aqui com esse perfume todo. Derramei sem querer na bolsa, enquanto pegava um pequeno bilhete para dar ao senhor. Não se preocupe, Clarice. Sente-se enquanto verifico seus dados no computador e você pode ficar à vontade. Enquanto ela se sentava, observou que o médico não tirou os olhos da tela do computador desde o momento em que ela entrou na sala. Ele vestiu o jaleco branco como todo médico, e aquilo já a deixou com as mãos transpirando, o que fez lembrar de colocar o bilhete sobre a mesa rapidamente antes que derretesse entre seus dedos molhados. O perfume doce
começava a exalar pela sala toda, deixando o ambiente com cheiro de cerejas, misturado a uma baunilha bem doce. E o bilhete vermelho dobrado na mesa ajudava ainda mais o perfume a impregnar a sala do médico. O médico, sentindo aquele perfume doce, parou de ler a tela e moveu os olhos para a paciente, que, envergonhada, mantinha os olhos no pequeno bilhete, esperando que ele o pegasse e começasse a ler, para assim não ter que falar em tom alto que tinha medo do jaleco dele, e isso afetaria seu exame. O médico moveu os olhos para o bilhete, depois para a moça, que não olhava para outro lugar a não ser o pequeno bilhete vermelho perfumado. Clarice, vejo que este bilhete é para mim, certo? Pergunta o médico. Sim, doutor, o bilhete é para o senhor. Na verdade, o que eu sinto está nesse bilhete e é tudo o que precisa saber. Ele cuidadosamente pega o bilhete e coloca dentro do bolso do jaleco sem ler. Levanta-se de sua cadeira e gentilmente pega a mão de Clarice. Olha nos olhos dela e sorri. Clarice não entende por que ele não decide ler, e reparando que ele, com todo cuidado, começa a colocar o aparelho para aferir a pressão, para aferir sua pressão. Ela segura nas mãos do médico para alertar-lhe de sua condição e diz: Mas, doutor, tem algo que preciso te dizer. Não se preocupe, Clarice. Sei o que está naquele papel. Para ser sincero, fico lisonjeado. É algo que me ocorre com muita frequência, e tudo o que precisa saber é que é bem normal sentir-se assim pelo seu médico. Clarice não sabe dizer, Clarice não sabe se ele está dizendo sobre sentir medo de jaleco branco ou se o jovem doutor também teria a mesma síndrome. Mas como poderia ele saber disso antes mesmo de ler o bilhete? Deve ser experiência com tantos pacientes, pode ser que ele saiba antes mesmo de precisar ler, pensou ela. Naquela distração, nem percebeu que o exame tinha sido feito, enquanto olhava o doutor responder à sua pergunta. Ele confere o resultado e diz que sua pressão arterial está perfeita, bem como o coração dela, que tem muito para bater de amor por outro alguém. Bem, pessoal, é aquele tipo de conto que você dá uma risada no final, certo? Existe ali um conflito, de compreensão, um conflito entre os dois, assim, vamos bem dizer. Ela aflita com o problema que ela queria dizer, né, ao médico, e o médico achando que, na verdade, aquele bilhete era outra coisa, né? Uma declaração de amor, por exemplo. Mas é um conto que eu quero deixar registrado para você. A síndrome do jaleco branco existe? Ela existe sim, de fato ela existe. Tem pessoas que não conseguem ficar perto de pessoas usando jaleco branco, e isso faz com que a pressão arterial dessa pessoa, ela se altere de verdade, tá? Então não é uma coisa que eu estou inventando, não. Então eu quis brincar com isso, eu quis brincar com essa situação do interagir entre as pessoas. Se em um momento de preocupação, se em algum momento de descuidado, se em algum momento de discussão, principalmente, no caso da Clarice, que inclusive eu escolhi o nome dela de Clarice por conta da escritora Clarice Lispector, a qual eu acho uma escritora, eu não, eu não tenho nem palavras para descrever Clarice Lispector. Nós ganhamos uma ucraniana que se tornou brasileira, né? E foi um presente para o Brasil, aquela escritora. Um presente muito grande. Então, eu escolhi Clarice por conta da Clarice Lispector mesmo. Ela tinha uma escrita muito densa, muito
fenomenológica que um leitor que não é comum, um leitor que não é ávido, né? Que ele não tem o hábito de ler ou ele não tem um hábito de interpretar muito bem, ele lê aquilo superficialmente e acha, tá. Mas, assim, o meu conto nem chega aos pés dos contos da Clarice, inclusive, porque são contos muito profundos, são coisas que você tem que ir além do véu, igual eu disse. No meu caso, o meu conto é bem simples, ele traz esse humor pra gente, né? Mas no fundo ele fala realmente dessa questão da de que às vezes o ser humano ele se perde na comunicação, mesmo fazendo parte dessa comunicação. Ele se perde às vezes na interação humano-humano, ser humano-humano, até numa coisa corriqueira, que é uma aferição de pressão onde o paciente tem uma síndrome. E imagina essa situação. Se um decorrer do dia a dia, uma coisa comum pode acontecer né, um desentendimento entre as pessoas que convivem ou que estão convivendo entre si, ou que, né, você acaba encontrando no dia, imagina o que se dá num problema mais sério, mais grave, né? Que existe um desentendimento mesmo que é um pouco mais grave que isso. Então, são coisas que fazem a gente pensar, né? Coisas que fazem a gente pensar na nossa realidade de uma maneira diferente, ter outro olhar sobre as coisas. Eu fui filha de médico e isso causava inveja nas pessoas, né? Eles pensavam que a gente tinha uma vida de flores, né? Mas ninguém nunca me perguntou se eu era feliz, né? Mas não estou dizendo que não fui, nem estou dizendo que não era grata por ter o pai que eu tive. Porque eu enxergava ele como meu pai, não como médico. Eu não vi meu pai médico, eu vi meu pai pai. Meu pai acordava às 5 da manhã e eu abri o portão para ele ir trabalhar. E ele fez isso até o último dia que ele aguentou trabalhar. E ele nunca deixou faltar nada para gente, para mim, minha mãe, que era dona de casa, e meus irmãos. E, de certa maneira, as pessoas olhavam a gente com certa inveja, uma inveja, não uma inveja boa, uma inveja ruim mesmo, uma inveja de ódio, uma inveja de, filhinho de papai, filhinha de mamãe, né? E com isso eu cresci meio que sobre esse olhar, né? E as pessoas normalmente esperam de você um exemplo, né? Querem que você faça a honra daquilo que Deus te deu, como se eles tivessem o direito de te condenar porque você teve um pai que estudou muito na vida, que não foi uma vida de mar e de flores. Meu pai passou dificuldade, aperto quando veio para cá, ou nessa cidade, casar com a minha mãe, passaram fome, né? Ele não ganhou um emprego assim de uma hora para outra, as pessoas não entendem as suas origens. Muito menos que minha avó, quando veio para cá, do Japão, não falava o português, vivia numa favela, em Santos, uma favela mesmo, terra de chão, vendeu, vendeu alface para não morrer de fome, aprendeu a falar o português para não morrer de fome, veio fugida da guerra do Japão. Então é fácil você apontar o dedo para as pessoas, pré-julgar, é muito fácil, né? E são pessoas, às vezes, que te conhecem, sabe que você passou sua vida. Eu perdi filha já, né? Perdi uma filha, gerei ela 9 meses para ela morrer nos meus braços, né? Então, meu pai falecer de câncer, vi minha mãe morrer sendo cortada aos poucos,
E passou eu e meu marido, os dois, com câncer. Então, é fácil a gente querer exigir das pessoas serem boas e corretas o tempo todo, né? Mas não esqueçam que nós somos de carne e osso, nós somos humanos, seres humanos, e nós vamos um dia todo mundo perecer. Nós vamos morrer um dia. Todo mundo vai. E o que a gente precisa é saber lidar e conviver uns com os outros. Mas sempre tem uma hora que, se você não começa a tomar uma atitude, né? Se as coisas ultrapassam e você não começa a tomar uma atitude diferente, né? Por exemplo, quando você já não tem mais voz, ou quando uma pessoa não, quando você não é respeitado no meio onde você vive, ou quando se você comete um pequeno erro, né? Ou de repente há algum problema, um desentendimento, e não há como você ser ouvido, ou a pessoa, enfim, X questões, né? É preciso que você tenha, pelo menos, a noção de que você é responsável pela sua própria vida, né? Que o outro não vai te defender se você não se defender. Você tem que zelar pela sua vida. Você tem que zelar pelo seu bem-estar, pela sua vida, né? Pelos seus direitos. E há coisas que dá para gente resolver se conversar. Se não conversar, não há como resolver, né? Se ninguém escuta, não há como resolver. Então, esse conto foi para explicar para vocês que as pessoas se perdem na comunicação. As pessoas às vezes não conseguem realmente conversar umas com as outras e serem mal interpretadas, de um jeito ruim ou do jeito bom. No caso da Clarice, no conto do Síndrome do Jaleco Branco, né? Foi engraçada a situação, mas veja bem, né? As coisas podem seguir outros caminhos, né? Caminhos mais obscuros, mais trágicos. Então, tá aí meu conto da Síndrome do Jaleco Branco, e espero que eu tenha conseguido distrair vocês da quimioterapia. E se um dia eu conseguir publicar esses contos, que agora são 12, são 12 contos, né? Enquanto tem um conto da coisa, tem um conto do algodão doce verde, eu tenho esse conto que eu contei agora, que é a Síndrome de Jaleco Branco, e tem um conto que é sobre a minha infância, né? O Pique-Esconde no Porto do Sol. E tem vários contos que eu fiz, cada um vai trazer alguma coisa, uma sensação em você. Uns você vai rir, outros você vai chorar, outros vai pôr você para pensar. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que ler te liberta. Ler te liberta do mundo cruel à sua volta, te faz sobreviver à realidade dura e te fortalece. Então, em vez de você perder tempo assistindo TV, novela, jornal, vai ler um livro, vai ler um conto, vai ler uma história, né? Ou vai assistir um vídeo que tem alguém contando uma história, porque as pessoas podem deixar de existir, morrer, né? Virar lembrança, mas histórias, elas permanecem, porque elas são contadas, passadas de pessoa para pessoa. É o que acontece com livros, livros são eternos, né? Histórias também. Então, conte a sua história para alguém. Um abraço e até a próxima.